Olá pessoal, vamos dar continuidade à disciplina de análise de circuitos para o curso técnico de eletrônica. Como nos outros vídeos aqui, eu estou deixando aqui um vídeo sugerido, tá? Se possível, vocês assistam aí para complementar a aula. Então vamos fazer alguma revisão aqui das aulas passadas. A gente viu o que é o circuito elétrico, tá? O circuito elétrico ele é um trecho fechado por condutores responsável por promover o fluxo constante de elétrons e dessa forma produzir algum efeito esperado. Então aqui, por exemplo, a gente tem um circuito elétrico onde nós temos a montagem, bateria funcionando como fonte. Então a bateria funcionando como fonte. Nós temos uma lâmpada, tá aqui a sinalização da lâmpada. E nós temos uma chave. Então essa chave, quando ela é fechada, nós temos aí a circulação de elétrons, né? Nós temos a corrente elétrica. Lembrando aí que o sentido convencional da corrente elétrica é do positivo saindo do positivo, tá certo? E a letrinha que a gente usa é o I. Essa corrente, ela vai ser essa grandeza física, que nos permite conhecer qual é a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor a cada segundo, né? E a tensão elétrica vai ser a grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então, a diferença de potencial entre dois pontos vai ser responsável por fazer o fluxo de elétrons ocorrer. Aqui, por exemplo, a diferença de potencial entre esses dois pontos é 9 volts. Nós vimos também a lei de Ohm. Nós vimos que se uma fonte de tensão é ligada a um resistor, a corrente que atravessa esse resistor é dada pela divisão entre a tensão e a resistência. Então nós temos aqui a corrente, tensão e aqui o resistor, né? A resistência do resistor. Unidades ohm, tensão é volts e corrente é amperes. Podemos escrever essa equação de outra forma. V é igual a R vezes I. E também podemos escrever R igual a V sobre I. São duas formas diferentes de escrever a mesma equação. Vamos ver aqui nós, ramos e pontos de um circuito elétrico. Bom, observe esse circuito elétrico. Nós temos aqui marcadas as letras A e B. Então essas letras A e B serão pontos. Então, na verdade serão pontos e serão nós. Por quê? Porque nesses pontos há a divisão de corrente, tá? Então imagine que nós tenhamos aqui uma fonte, né? Positivo, negativo. Saindo do positivo nós temos a corrente, que eu vou chamar de I1. Essa corrente vai circular aqui o circuito, esse ramo. Chegar bem aqui, ela vai ter que se dividir. I2 e 3. Então, os pontos A e B indicados são chamados de nós, ou seja, são os pontos onde a corrente se divide. Já o número de ramos do circuito é igual ao número de correntes elétricas diferentes. Então, cada ramo vai ser onde tiver uma corrente elétrica diferente. Aqui nós temos a corrente I1, nós temos I2, nós temos I3. Então, nós temos 3 ramos diferentes. Então, deixa eu botar de outra cor aqui. Então, esse aqui vai ser um ramo, o ramo do I1. Aqui nós teremos o ramo do I3, né? E aqui nós teremos o ramo do I2, tá? Os pontos de um circuito podem ser estipulados pelo projetista ou pelo analista. Um nó sempre é um ponto, mas nem sempre um ponto é um nó, tá? Então o nó vai ser onde dividir a corrente, mas você pode colocar diversos pontos no seu circuito para fazer a análise. É muito interessante a gente colocar sempre pontos onde a corrente se divide. Então nós teremos aqui o ponto A e o ponto B. E também é muito interessante você ter pontos depois de dispositivos. Então aqui, por exemplo, eu tenho um resistor. De A eu tenho um resistor. Então aqui eu vou colocar outro ponto que eu vou chamar de C.
E aí eu tenho outro dispositivo que eu vou chamar outro ponto de D. Aqui eu posso botar E, aqui F. Aqui eu posso botar ponto G. E aqui eu tenho a fonte. Posso botar ponto H. Então, geralmente você vai colocar esses pontos ou com letras ou com números, tá? Interessante, o mais comum utilizar letras para não confundir com o número dos componentes eletrônicos. E aí você pode colocar o ponto onde você quiser. Então, uma maneira simples de analisar o circuito é colocar o ponto depois de dispositivos e nos nós. A intensidade da corrente em cada nó. Então, eu já falei para vocês que a corrente elétrica é interessante analisá-la como se fosse um fluido, como se fosse uma água dentro de um encanamento. Então, o que que acontece? A gente tem lá um encanamento e aí chega bem aqui, a gente divide esse encanamento, faz um T. O que que acontece com esse fluido? Aqui, imagina que tem uma água aqui dentro. Quando ela chegar bem aqui, ela vai ter que vir uma parte para cá e a outra para o outro lado. Então ela vai se dividir, tá? Então ela vai se dividir, essa água aqui ela vai se dividir nesse T. Então a mesma coisa acontece em circuitos elétricos. Isso vai nos gerar uma lei que é chamada de primeira lei de Kirchhoff, que ela diz o seguinte, que o somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Então você pega aqui, por exemplo, esse nó, você vê que você tem aqui, ó, chegando você tem esse I1, ó, ou seja, ele tem uma setinha que aponta para o nó, tá chegando no nó, e você tem também o I2. E saindo do nó, você tem, na verdade aqui é I3, tá? Deixa eu ajeitar aqui para ninguém se confundir, aqui é I3. Então saindo do nó, a gente tem I3. Então aqui é entrando, e aqui é saindo. Então, o somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Ou seja, I1 mais I2 é igual a I3. Essa aqui é conhecida como a primeira lei de Kirchhoff. Nós já estudamos na aula anterior o que é a tensão, que é a diferença de potencial. Agora vamos ver como que essa tensão se comporta em um circuito série. Imagine que nós temos aqui uma fonte de 10 volts com positivo e negativo. E aí nós temos ela interligada a 3 dispositivos. Em um circuito série, essa tensão ela vai ser dividida nos 3 dispositivos, ou seja, nós teremos aí V1 no dispositivo 1, V2 no dispositivo 2 e V3 no dispositivo 3. De forma que os 10 volts ele vai ter que resultar na soma de cada tensão de cada dispositivo. Então isso acontece quando estamos em um circuito série. Já no circuito em paralelo, nós temos uma situação diferente. Observe, eu tenho aqui um ponto, que eu vou chamar de ponto A, ponto B. Nesse circuito todinho você vai ver que você não tem aí dispositivos. Você não tem dispositivos. Então, aqui o que você pode fazer? Você pode deixar todo esses pontos A, porque eles são um curto-circuito, tá? Então aqui embaixo B e aqui em cima A, que tudo é A e aqui tudo é B. Deixa eu fazer aqui uma linha mais firme. Então, aqui, pessoal, tudo é ponto A, tá certo? Tudo é ponto A. E aqui embaixo, tudo é ponto B.
Então, para que serve essa análise? Serve para nos dizer que a tensão que vai cair em todos os dispositivos paralelos é a mesma. Ou seja, a tensão AB, a tensão de A até B é igual a 10 volts. Então, eu posso dizer que V1 é igual a 10 volts, V2 é igual a 10 volts e V3 é igual a 10 volts. Alguma coisa vai ter que se modificar aí. É a corrente, tá, pessoal? O que nós teremos aqui é o seguinte, nós teremos aqui corrente I1, a corrente I2 e a corrente, eu vou chamar aqui de I3. E aqui a corrente I da fonte. Então aí vai se dividir em 1, I2 e 3. Então essa corrente aqui, ó, que chega no ponto A, ela se divide em 3 dispositivos, tá? Em 3 dispositivos e vai para o ponto B dos 3. Então essa corrente vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. Então a corrente da fonte, sendo fornecida pela fonte, vai ser igual a soma das correntes. No anterior, a corrente I vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Ou seja, I1 é igual a I2 é igual a I3. I1 igual a I1, I2 igual a I3, tá? Então por quê? Porque ela não se divide, ela vai circular todo o circuito aqui, ó. Então a gente diz que esse circuito está em série. Então uma desvantagem de um circuito em série qual é? Se um dispositivo der defeito, todo esse ramo é comprometido. Então imagine que esse dispositivo aqui, esse dispositivo 2, ele deu defeito. Então esse circuito ele vai ser um circuito aberto. Se ele abrir, nós não teremos mais corrente elétrica e esse circuito não vai mais funcionar, ou seja, os dispositivos não vão mais exercer a função que eles foram projetados para exercer. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui nesse exemplo diz o seguinte: o circuito esquematizado apresenta a ligação de uma lâmpada a uma pilha e 2 interruptores. Então tem uma pilha, mais ou menos, 2 interruptores, chave 1, chave 2 e a lâmpada. Na situação apresentada, a lâmpada está acesa. A lâmpada está acesa nessa situação? Não, ela não está acesa. Por quê? Porque nós não temos fluxo de corrente. Então, imaginando aí a corrente elétrica como fluxo, ela sai daqui, vem para cá, ó. Então, observe que a chave está ligada aqui para cima. Vem aqui e não temos a circulação de corrente, porque aqui não tem como continuar. Para haver essa circulação de corrente, essa chave teria que ser posicionada aqui dessa forma. Então nós não temos. Letra B. Qual é a vantagem de se utilizar 2 interruptores? Bom, a vantagem é o seguinte. Não sei se vocês já viram em algum lugar alguns interruptores, algumas lâmpadas que são ligadas e desligadas por 2 interruptores. Então cada um dos 2 interruptores liga ou desliga a lâmpada. Esse sistema também é conhecido como three-way. O sistema three-way, nós temos aí uns interruptores aí específicos, que ele tem 2 posições, ó. Ou seja, ele tem essa posição 1 e posição 2, tá? Tem 2 posições dos dois lados, Dessa forma você consegue ligar esse circuito. Então, por exemplo, se você tá aqui, vou chamar aqui de interruptor 1, tá? Vou chamar de interruptor A, na verdade, e aqui eu vou chamar de interruptor B. Então imagina que você está desse lado aqui do A. O que você faz para ligar a corrente elétrica? Você bota ele para baixo. Pronto, você ligou a corrente elétrica. Se você quiser desligar, você bota ele para cima. E aí ele fica nessa posição. Você desligou. Você vai aqui do outro lado, você quer ligar do outro lado, aqui no B. Na chave 2, né? No B. O que você faz? Você coloca para cima. Aí você volta aqui nessa sala aqui. Vamos supor que sejam 2 salas diferentes aqui. Na sala A,
e você quer esquecer a lâmpada ligada, quer desligar. O que é que você faz? Você bota esse aqui para baixo. E aí você não vai ter a corrente elétrica circulando. Então essa aqui é a vantagem de se utilizar dois interruptores. Você tem dois caminhos para fazer a ligação. Nesse exemplo 2, ele pede: calcule o valor da tensão elétrica sobre o resistor de 500 ohms e a corrente I que circula no circuito mostrado abaixo. Então eu tenho um circuito, uma fonte de 10 volts e nós temos já tensões distribuídas sobre o circuito, tá certo? No circuito série, a tensão da fonte ela é dividida em cada dispositivo. Então eu tenho 3 resistores aqui. Então aqui eu tenho 10 volts na fonte, ou seja, 10 volts vai ser igual. Então você vai somar 10 volts, tá? Que é a tensão da fonte, ela vai ser igual, tem que ser igual à tensão nos outros dispositivos. Então aqui eu tenho primeiro 1,5. Segundo, que é esse aqui. Eu vou chamar aqui de V2, tá, pessoal? Vou chamar de V2. Mais V2. Mais, e o terceiro, você tem o que? 6 volts. Então 10 é igual a 1,5 mais 6, 7,5 mais V2. V2 é igual a 10 menos 7,5, que é igual a 2,5 volts. 2,5 volts. Então nós já temos o V2. Agora eu quero calcular a corrente elétrica. Então a corrente I ela vai ser a mesma em todos os resistores. E a gente viu pela lei de Ohm que I é igual a V dividido por R. Lei de Ohm. Então eu posso pegar só esse resistor aqui, por exemplo, e utilizar a lei de Ohm. Então I vai ser igual a V 1,5 dividido por R, 300. Isso aqui vai dar pra gente ou 5 mA. Fazendo essa divisão, nós temos 0,05 A ou 5 mA. Se a gente pegasse esses dois aqui, ó, teria que dar a mesma coisa? Sim, teria que dar a mesma coisa, ó. Se você dividisse 2,5 por 500, você pode fazer aí, você vai ver que também vai dar 0,05 A ou 5 mA. E também, se você quiser fazer 6 dividido por 1.200, você vai ter também 5 mA. Por quê? Porque a corrente no circuito série ela é a mesma para todos os dispositivos. O que muda é a tensão que decai sobre cada um. Já no exemplo 3, eu tenho um circuito onde é pedido que se calcule a corrente em cada resistor. Então aqui esse circuito ele está em paralelo. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto. Então vamos chamar aqui de ponto A, ponto B. Então VAB é igual a 120 volts. I1 vai ser igual, lei de Ohm de novo, I é igual a V sobre R. Essa aqui é a lei mais usada em eletricidade, tá certo? Lei mais usada em eletricidade. Então essa lei você tem que lembrar dessa fórmula. V sobre R, que vai ser igual a 120 sobre 10, que vai nos gerar 12 amperes. O I2 vai ser igual
Ó, aqui também ponto AB, né? Então VAB também é 120. Então 120 dividido por 15, que vai nos fornecer 8 amperes. Já o I3 vai ser igual a 120 dividido por 12, que vai fornecer pra gente 10 amperes. E o I vai ser igual a soma das três correntes, porque no ponto A, a corrente I é dividida em três correntes. Então, o I vai ser igual ao I1 mais o I2 mais o I3 mais o I3. Então, o I ele vai ser igual ao 12 mais 8 mais o 10, que vai nos dar 30 amperes. 30 amperes. Observe uma coisa, tá, pessoal? Se vamos supor que você tenha aqui um circuito montado na prática assim, você tenha colocado um jump e tenha feito isso. Essa corrente que vai circular nesse jump aqui, ó, nesse jumpzinho aqui, ela não vai ser I2 nem I3, tá? Não vai ser I2, ela vai ser o I2 mais o I3, tá certo? O I2 mais o I3. Pra gente calcular isso daí, a gente vai ter que fazer aqui, achar aqui as duas correntes e fazer a soma, tá? Mas você não precisa fazer isso porque você tem esses pontos iguais e numa análise de circuito, o que você vai precisar saber vai ser a corrente por componentes. Você vai testar sempre componentes, você vai saber tensão, componentes, você vai saber qual é a corrente que atravessa o componente, você vai ter que saber ali medir o componente ali no circuito. Nesse exemplo 4, ele quer saber o valor de I2. Então, indique cada componente e dê o valor de I2 no circuito representado. Então, ele quer que indique os componentes e dê o valor de I2. Então, a gente já viu, né? Então, essa aqui é uma fonte de tensão. Esse símbolo aqui é muito utilizado para quem? Para pilha, né? Ou baterias. E aqui nós temos os resistores, tá? Então, temos vários resistores aí. Então, eu botei esse exemplo aqui porque nós temos aqui o I1 para ser calculado e depois o I2, ó. Nós temos aqui o I2, ó. Então, nesse ponto B, nós temos chegando o I1, nós temos chegando 6 amperes, nós temos chegando essa corrente aqui, ó, 12 amperes. Então, o I2 vai ser igual ao I1 mais 6 mais 12. E quanto que vale o I1? Bom, observe que nós não temos fonte, nós não temos como usar a lei de Ohm aqui, né? Como que nós vamos descobrir quanto vale o I1? Só olhar o lado, o resistor ao lado, ó. Qual é o resistor por onde vai atravessar I1? É 12 ohms. 12 ohms. Sempre que nós temos resistores em paralelo iguais, a corrente que atravessa cada um também é igual. Por quê? Porque I é igual a V sobre R. Então, se VAB, ó, se o R é igual, ó, vamos supor que você tenha dois resistores aí. E 1 é igual a V sobre R1. E 2 é igual a V sobre R2. Por que eu botei o mesmo V? Porque eles estão em paralelo. Imagine que você tem aí R1 e R2 em paralelo. E aqui o V. Então, a tensão é a mesma. Então, se o V é mesmo, e se o I1 é igual a I2, você pode... Se o R1 é igual a R2, na verdade, você vai ver... Você pode colocar aqui, ó, R1 igual a R2. Você vai ver que
o V sobre I1 é igual ao V sobre I2. E aí, fazendo uma devida matemáticazinha, você vai ver que o I1 é igual a I2. Então, em resumo, você tem que, quando tem resistores em paralelo iguais, a corrente que atravessa eles é igual. Então, esse I1 vai valer 6 amperes. Por quê? Porque aqui nós temos um resistor de 12, aqui no de 12 passa 6 amperes. Então, nesse aqui vai passar 6 amperes também. Então, somando tudo, nós teremos aí 24 amperes. Nesse exemplo 5, eu quero que você redesenhe o circuito abaixo para uma melhor compreensão. Então vamos redesenhar esse circuito, utilizar os conhecimentos de pontos e nós para redesenhar esse circuito. Então observe, aqui é ponto A, aqui também é ponto A, ou seja, tudo isso aqui, ó, que eu vou... Deixa eu fazer aqui com uma caneta mais espessura maior para ficar bem legal. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, tudo isso aqui é ponto A. Não tem nenhum componente no meio do caminho, então tudo é ponto A. E aí aqui, ó, eu tenho outro ponto. Ele é o ponto X? Vamos ver. Que é verde, ó, tudo é o mesmo ponto aqui, ó. Não tem algum componente aqui? Não tem, ó. Então aqui não tem também, ó. Então esse aqui também é o mesmo ponto. Aí esse negócio significa que ele pula esse outro fio, tá certo? Essa bolinha, ele pula esse fio, ou seja, não tá conectado. Aqui não tem conexão, tá, pessoal? Aqui, ó, nesse ponto, não tem conexão, tá? Porque tá tendo aqui um salto, ou seja, tá passando por cima. Aí ele continua aqui. E aí ele vem pra cá. E vem pra cá, ó. E vem pra cá. Então tudo isso aqui é ponto B. Tudo isso aqui é ponto B. E aí sobra pra gente esse outro ponto aqui, ó. Que eu vou chamar aqui de... Já tá nomeado como Y, né? Então vamos deixar como Y mesmo. Ó, então... Ponto Y. Ah, professor, esse X que tá aí. Esse X é como eu falei, você pode colocar o ponto que você quiser, né? O analista pode botar o ponto onde ele quiser, mas só que esse ponto X aqui, ele é o mesmo do ponto B. Você pode ver, fazer essa análise aí, ele é o mesmo do ponto B. Então pode até apagar ele aí. Deixa eu botar aqui uma. Agora bora redesenhar esse circuito de forma mais simples para melhorar a análise desse circuito. Então vamos lá, eu vou desenhar aqui, ó, ponto A. Do ponto A sai R1, ó, R1 sai R5, R5 e sai o R2. Sai tudo do ponto A. Tudo do ponto A, tá, pessoal? No ponto B, quem que chega no ponto B? No ponto B chega... Deixa eu mudar a ordem aqui, ó. R2 e R5. No ponto B, se você olhar aí com calma, você vai ver que no ponto B, no verde, quem que chega no verde? No verde chega R2, chega R2 e chega o R1. Ó. Esse daqui, ó, o R1 e o R2, eles saem do A e chegam no ponto B. Os dois chegam no ponto B. Então aqui eu vou chamar de ponto B. Então ele chega no ponto B. Do ponto B,
Quais são os resistores que saem no ponto B? Do ponto B saem os resistores R3, R3, e saem os resistores R4. Sai o resistor R4. Ó. Do ponto B, ó, do ponto B sai o R4 em direção ao ponto Y, ó, ponto Y, tá? Ponto Y, R4, e do ponto B sai também R3 em direção ao Y. E sai R1 em direção a A e sai R2 em direção a A também, ó. Então do ponto B sai R1, R2 em direção a A, ponto A, e sai R3, R4 em direção a Y. Em direção a Y. Então tudo isso aqui é ponto B, né? B, aqui tudo é Y. E de Y sai R5 em direção a A. Então tá aí. Então, redesenhando esse circuito aí para ficar mais simples, você teria aqui, ó, o ponto A, teria pronto. Esse aqui seria a forma de analisar mais simples, uma análise mais simples desse circuito aqui que estava no desenho. Então nessa aula é isso, ficamos por aqui. Na próxima aula eu te dar continuidade a esse assunto de resistores. Um forte abraço e bons estudos.